Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço muitíssimo a sua participação e para nós iniciarmos a reunião faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 93, Oração para Negar o Mal. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e caso você tenha-o em casa, você pode acompanhar a leitura. Caso contrário, você pode assumir uma posição confortável, fechar os olhos, para que por meio dessa oração possamos elevar cada vez mais as nossas vibrações. Vamos lá? Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem e surge o mal quando nele se pensa. Isto é a lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio, por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade. E você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus, com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade pareça destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos, percebemos que não existem tais acontecimentos e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso minha mente está em paz, em harmonia e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que mostra claramente a divisão entre mundo fenomênico e mundo da imagem verdadeira. Então, por mais que o mundo fenomênico ele esteja em chamas, o mundo da imagem verdadeira continua real. E o mundo da imagem verdadeira, por não ser material, é eterno, indestrutível, imutável. Então, quando o professor Masaharu Taniguchi fala que estamos aqui agora no paraíso, é que estamos no mundo da imagem verdadeira, que é o mundo espiritual. Mesmo que aparentemente estejamos num fenômeno, na verdade estamos em espírito. Ou seja, o que é espiritual é eterno, maravilhoso e perfeito. O que é material pode mudar conforme a mente. Maravilhosa oração que nos explica de forma bem poética essa profundidade e a grandiosidade dessa verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma imensa alegria estar aqui com vocês mais uma segunda-feira juntos para estudarmos e aprofundarmos um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de tanto carinho, de tanto afeto nos canais do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Desejo muita luz e felicidade para você e toda a sua família e retribuo em forma de vibração esse carinho todo recebido. Quero agradecer a quem está assistindo presencialmente, a você que está em casa assistindo
aqui em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. É maravilhoso saber que essa mensagem chega a vários lares e que podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E você também pode fazer parte desse grandioso movimento. Como? Curtindo e compartilhando essa palestra, para que mais e mais pessoas tenham também a chance de receber esse conteúdo. Seja porque você divulgou, seja porque o YouTube entendeu que é algo relevante e compartilha com as demais pessoas. Então façamos esse trabalho de dar uma boa palavra, enviar boas novas às pessoas encaminhando os vídeos da Seitonei. Não só da minha palestra, mas também da Seitonei. Então meu muito obrigado a todo mundo. Uma grande alegria. Hoje vamos abordar um tema muito legal. É um tema muito gostoso de se trabalhar, mas que a gente precisa sempre dar aquela abordada um pouquinho mais, talvez didática, um pouquinho mais aprofundada em alguns aspectos, de maneira mais simples, para que possamos compreender grandiosamente esse ensinamento. O livro que eu vou utilizar hoje é o livro A Verdade da Vida, volume 37, da coleção principal da Seitonei, que é a coleção A Verdade da Vida, que ela é composta de 40 volumes. Esse é o volume 37º e ele é maravilhoso que ele vem com a dobradinha junto com o volume 38 e ambos formam um casal que forma preceitos diários do ano inteiro. Então nós temos mensagens do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro e o volume 37 é até o mês de junho. Então nós abordamos os 6 primeiros meses neste livro e os 6 últimos meses na Verdade da Vida, volume 38. Então esse aqui é de janeiro até junho, é um livro maravilhoso e hoje eu vou abordar um tema que é de um dia, não é do dia da palestra, mas é um dia muito maravilhoso, que é o dia 28 de junho. Está na página 189 do livro, lembrando que meu livro é 11ª impressão. Então, o dia 28 nós vamos abordar esse tema. Mas para nós começarmos antes de abordar o tema, deixa eu trazer o quadro. Tá bom aqui? Um pouquinho mais para cá, né? Ficou bom? Aqui melhorou, melhorou? Então, beleza. Show de bola aqui, enquanto nossa equipe técnica acaba de organizar aqui, maravilhoso. Abra o coração para Deus. Então vamos lá. Esse é o nosso tema da palestra de hoje, Abra o Coração para Deus. E é um assunto gostoso de trabalhar porque nós sempre desenvolvemos nos movimentos religiosos e também nos movimentos filosóficos. É comum a gente falar assim, você precisa abrir o coração para isso. E abrir o coração tem o sentido de você permitir que aquilo entre. Então, seja um conhecimento, por exemplo, você precisa abrir o coração para a matemática, viu? Ou seja, você precisa aceitar que a matemática faça parte dos seus pensamentos também. Nos movimentos filosóficos, religiosos, eles trabalham a ideia de abra o seu coração para Deus, para que Deus entre. É muito interessante. Em muitas linhagens, e volto sempre a frisar esse aspecto, não estou criticando linha religiosa nenhuma, são apenas observações que são feitas. Quando eles falam, abra o coração para Deus, eles têm um aspecto bem interessante de ser abordado e vamos começar por esse ponto. Abra o coração para Deus, ele pode ser recebido de duas formas. Primeiro, abrir o coração significa você aceitar. Poderia ser utilizar isso aqui como sinônimo de aceitar. Então, abrir o coração é você aceitar. Então, quando fala abra o seu coração, é aceite. Dentro desse aceite, nós temos duas linhas bem interessantes a ser trabalhadas. A primeira é a linha formal. Quando fala abrir o coração, você tem a questão formal e na segunda, no segundo aspecto, é você abrir o coração de forma, como é que eu posso colocar aqui uma palavra que é até difícil a gente explicar, mas seria basicamente assim, ó, formal e vamos colocar aqui na prática. Prática, se vocês vão observar que é algo um pouco mais amplo. Vamos lá. Abrir o coração é você aceitar, é você receber, é você começar a se misturar com aquilo, é você permitir que aquilo faça parte de você também. Então, uma palavra que dá muito certo é aceitar.
nós temos duas formas, ou a forma formal ou a forma prática de nós termos esse aceite. As religiões, de modo geral, trabalham muito a questão do aceite de forma formal. Então, o que acontece? Para que você abra o seu coração para Deus, você precisa fazer determinada formalidade para que você seja, ou que você faça parte, ou que Deus esteja no seu coração. No seu coração. Esse é um movimento muito interessante. É um movimento feito de fora para dentro. De fora para dentro. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um pensamento formal de abrir o coração para Deus, eu tenho um aceite que ele é feito para que Deus esteja no seu coração, é um movimento de fora para dentro. Então é basicamente o seguinte, Deus não está em você, Deus não faz parte da sua natureza, mas eu, com determinada formalidade, vou permitir que Deus venha de fora para dentro. Então é comum, em determinados movimentos, ser ensinado o seguinte, para que Deus entre no seu coração, você precisa abrir o coração para Ele. E quando você abrir o coração, Ele vai entrar desde que você aceite as nossas regras, congregue na nossa comunidade, que você faça parte como membro, que você seja realmente um membro efetivo da nossa igreja, a fim de que o seu nome esteja escrito no livro dourado, para quando você morrer, você ser aceito, porque quando forem verificar a sua vida, vão falar, você fazia parte de tal denominação, em tal denominação você fez aquilo que era formal, e Deus está no seu coração porque Ele veio de fora para dentro. Então essa é uma visão muito comum em muitas linhagens espirituais. Aqui no Ocidente a gente tem um monte que fala dessa forma, que acredita que a vinda ou a forma de nós unirmos com Deus é algo que depende de uma formalidade. Formalidade. E essa formalidade vai fazer com que Deus venha de fora para dentro. Então nós podemos citar vários exemplos de várias linhagens, lembrando sempre, não é uma crítica, é simplesmente uma constatação. Nós estamos somente verificando como é enxergado e como isso é trabalhado dentro das linhagens. Então, por exemplo, nós temos a questão do batismo, nós temos a questão da formalidade de você ir na frente da igreja e falar, aceitar determinadas coisas, de você falar perante as pessoas qual é a fé que você propaga, de você usar ou ter que mostrar para as pessoas que é aquilo que eu acredito e constantemente você ter que repetir, aceito ou não aceito. Então é muito comum, por exemplo, em igrejas cristãs, a pessoa falar que para que Deus entre no seu coração, ela precisa aceitar Jesus, por exemplo. Se você não aceitar Jesus, você não faz parte daqueles que terão o coração aberto para Deus. E como se você não aceitar Jesus, você não vai fazer parte daqueles que têm o coração aberto para Deus, você não entrará no reino dos céus. Então, essas linhagens partem de uma questão formal. E essa formalidade é algo de fora para dentro. Então você é apartado de Deus e Deus necessita entrar em você. Mas para que Ele entre, você precisa de uma formalidade. Aí nós temos situações muito interessantes. Muitas pessoas que fizeram a formalidade, que elas estão em tese com o seu coração aberto para Deus de fora para dentro, mas os seus atos não são condizentes com a pessoa que esteja realmente com Deus no coração. Isso acontece porque quando nós temos apenas a formalidade, nós não temos a substância, nós não temos a capacidade de realmente manifestar aquilo que nós somos, a nossa natureza divina. Quando a gente começa a olhar para um aspecto, a gente fala assim, que interessante. As formalidades, elas dizem respeito às fés, elas dizem respeito às capacidades que as pessoas têm de enxergar o transcendental. Então, as diversas religiões, nas suas diversas culturas, nas suas diversas percepções do transcendental, elas vão traduzindo algumas ideias de sagrado em formas de formalidades. Então, muitas vezes as formalidades não têm um problema. O ponto que é esquisito, ou o ponto que precisa ser entendido, é que a formalidade distante da prática torna
essa formalidade absolutamente distoante de uma vida realmente sagrada ou de uma vida realmente com Deus. Então a pessoa aceita uma formalidade, mas na vida prática ela não vive. Um segundo aspecto muito interessante que é o seguinte: o que é realmente abrir o coração para Deus? Esse é um ponto que precisa ser pensado. Eu gostaria que você tivesse muito carinho para você pensar o que realmente é abrir o coração para Deus. Será que abrir o coração para Deus é um movimento de fora para dentro ou será que ele é o contrário? Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando a gente começa a pensar em aceitar ou abrir o coração para Deus como algo prático, então vamos lá. Que Deus esteja no seu coração, aqui você vai estar assim, ó, que Deus esteja na sua ação. Olha que interessante. Que Deus esteja na sua ação. Para que Deus esteja na sua ação, o movimento de abrir a porta do coração ou abrir o coração para Deus é o movimento de dentro para fora. Olha que legal a diferença. Ou seja, Deus não está fora de mim. Deus está dentro de mim. Mas Ele não está manifestando porque eu estou com a porta do coração fechada. Ou seja, Ele está dentro. Quando eu abro a porta do coração para Deus, eu permito que Deus saia. E no momento que Deus saia, Ele vem em forma de ação. E não simplesmente como intenção, mas como ação concreta. Ora, se Deus se manifesta na minha vida como ação concreta, onde é que está Deus? Fora ou dentro? Então, esse movimento é o vazio que recebe Deus. Esse movimento é Deus que abre e se manifesta no vazio. É completamente diferente. Por isso que a gente pode separar em duas maneiras de enxergar a aceitação de Deus. A pessoa pode até aceitar Deus de forma formal, mas se ela não viver na prática esse Deus que ela aceitou, isso aqui fica díspare. E se fica diferente, a gente tem uma coisa chamada, a gente tem várias coisas que podemos chamar, mas uma delas é incoerência. A pessoa fala de Deus, mas não age como Deus. E tem pessoas que, se elas praticarem, ela não precisa nem falar de Deus. As próprias ações delas já são a própria manifestação da palavra e do ensinamento de Deus. Então é muito interessante nós compreendermos isso, porque a distância entre um e outro são gigantescas. Então nos movimentos é muito comum das pessoas falarem, precisamos abrir o coração para Deus. A pergunta é, qual o coração que você está pedindo para eu abrir? Você está pedindo para eu aceitar Deus como? De maneira formal ou de maneira prática? De maneira formal, todo mundo pede. De maneira prática, poucos conseguem viver. Pouquíssimos realmente conseguem viver. E para que a gente possa entender mesmo como abrir o coração para Deus, a gente precisa entender alguns pontos. E vamos lá. No livro A Verdade da Vida, volume 37, deixa eu pegar aqui novamente, 11ª impressão, dia 28 de junho, está na página 189, finalzinho do livro. Deus só entra através da porta aberta do coração. Então, ou seja, abra o coração. Se o seu coração está com a porta fechada, ele não entra. Olha que interessante. O meio de chamar Deus é aguardá-lo com o coração aberto, a mente alegre, a mente feliz, o sentimento de amor, a sabedoria, isso tudo são portas que introduzem Deus. Olha que interessante. O professor Masaru Taniguchi, ele fala, a maneira de você abrir o coração para Deus é fazer com que você chama Deus, aguarda Ele com o coração aberto. A mente alegre, a mente feliz, o sentimento de amor, a sabedoria. Isso tudo são portas que introduzem Deus. Vamos lá. Olha que interessante. O professor Masaru Taniguchi está dando aqui exatamente a aula de o que é a diferença entre uma aceitação de Deus formal e prática. Por quê? Quando ele fala, se você quer abrir a porta para Deus, eu quero abrir a porta para Deus. Para que eu abra a porta para Deus, eu tenho que chamá-lo. Deus, 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 Deus. Nós estamos no meio até que formal. Deus, 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 Deus. Chamei Deus. Deus entra no coração, ou Deus já está no coração.
Agora eu quero fazer com que Deus seja guardado no meu coração, que Deus esteja sempre vivendo no meu coração. O que eu preciso com isso? Olha o que ele cita. Você vê, gente, 4 linhas e tem essa profundidade toda. Olha o que ele cita. Que coisa maravilhosa. A mente. Então vamos lá. Mente. O que ele cita aqui? Alegre. A mente feliz. O sentimento de amor. A sabedoria. Isso tudo são portas que introduzem a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, ou seja, não basta só eu ter a formalidade. Para que Deus realmente se manifeste de dentro para fora, eu preciso fazer com que o Deus interior se manifeste como o Deus exterior. Como é que o Deus interior se manifeste? No momento em que eu tenho uma mente que tem alegria, felicidade, sentimento de amor, sabedoria e tantas outras coisas, qualidades positivas. Então, ou seja, numa abertura prática do coração para Deus, eu tenho elementos que são necessários serem construídos para que possam manifestar Deus de forma concreta na sua ação. Então não basta a pessoa só falar Deus, 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 Deus. Não adianta. Se ela não vive Deus, 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 Deus. E como é que ela vive Deus? No momento em que a mente dela abarca sentimentos iguais a Deus. Então olha só que interessante. Imaginemos que eu vou dar uma palestra sobre calma na hora de palestrar. Então eu vou chegar para vocês e vou ensinar. Gente, eu vou dar os elementos para vivenciar, ou vou dar os elementos a fim de que você possa falar em público de forma calma, tranquila, serena, tudo mais. E eu começo a minha aula assim, gente, porque para dar uma palestra tranquilo, você precisa primeiro respirar. Porque se você não respirar, você não consegue nada. Aí você, o quê? Ou seja, eu não estou demonstrando o mínimo de conhecimento daquilo próprio que eu ensino. Então eu estou ensinando você a fazer uma palestra calma, mas eu próprio estou nervoso, estou suado, não consigo segurar a gesticulação, minha fala se torna uma fala confusa, rápida, sinais típicos de quem está nervoso, que está com dificuldade para se expressar. Então o que acontece? Você vai olhar e você fala assim, não, essa pessoa não sabe ensinar ou ela não sabe como realmente se portar ou ela não tem as habilidades necessárias para dar uma palestra de maneira calma, coerente e conseguir terminar o desenvolvimento de uma ideia. Então o que acontece? Essa pessoa fala, mas ela não faz. A mesma coisa das pessoas que ensinam Deus de forma formal, ensinam como abrir o coração de Deus, acreditando que Deus vem de fora para dentro. Ora, se Deus faz um movimento de fora para dentro, o que tem dentro é diferente de Deus. Olha que interessante. Se eu preciso abrir a porta do meu coração para Deus entrar em mim, é porque o que está em mim está diferente de Deus, ou seja, eu sou diferente de Deus, é um pensamento que gera a separação. Qual é o pensamento da Seichonoye? Deus está presente em todos os lugares. Se Deus está presente em todos os lugares, Ele também está dentro de mim. Ora, se Deus está dentro de mim, eu e Deus somos uma só vida. Se eu não estou manifestando Deus, é porque o meu coração está fechado. Então eu abro o meu coração para receber Deus. Só que Deus não vem de fora de forma diferente. Ele vem de dentro que se manifesta para fora. Então esse movimento de Deus para fora vem em forma de ação e não só de simplesmente uma formalidade. Ele vem em forma de ação. Então, à medida em que nós começamos a abrir o coração, aceitar Deus de forma prática, é como? Quando nós começamos a manifestar alegria, felicidade, amor, sabedoria, harmonia, todos os bons sentimentos. Isso é óbvio. Se Deus está em todos os lugares, se Deus está dentro de nós, então manifestá-lo é um processo prático e não um processo formal. Por isso que na Seichonoye você não tem formalidade nenhuma para afirmar categoricamente que você é filho de Deus. A pessoa entra aqui, ela pode entrar no pior estado do mundo, ela vai ser filha de Deus. A pessoa pode entrar aqui no melhor do estado dela, ela é filha de Deus. Todos são filhos de Deus,
Por que todos são filhos de Deus? Porque todos têm Deus dentro de si. Todos têm Deus na sua essência, na sua vida. Todos são filhos de Deus. Agora, todos estão com o coração aberto para Deus? Não. Todos são filhos de Deus, mas nem todo filho está pronto para reconhecer a sua paternidade, ou nem todo filho está pronto ainda para cumprir a missão que lhe foi dada. Da mesma forma que um bebê ainda não sabe qual é a sua missão, ou uma criança pequena ainda não está pronta para assumir responsabilidades, muitos espíritos iniciantes ainda não estão prontos para abrir o seu coração para Deus. Então não consegue levar uma vivência prática. Acaba se pegando na formalidade e muitas vezes gera um sentimento arrogante de que eu já estou salvo porque eu aceitei determinada formalidade. Eu vou para o céu porque eu aceitei determinada coisa. E a pergunta é, você está vivendo Deus na prática? Não. Por que você acha que você vai para o céu? Ou você acha que o céu é feito de pessoas mesquinhas, egoístas, absolutamente com pensamentos equivocados, como você está tendo? Você acha que o céu é feito de pessoas ruins? Porque tem pessoas que não entendem o que é isso, acreditam que só a formalidade salva, que Deus é de fora para dentro, então se eu acertei formalidade, o céu me está garantido. E não é assim que funciona. Por quê? O céu não é um local, o céu é uma percepção, é uma vibração. Se você não consegue levar na vida prática o Deus que habita dentro de si, você não consegue viver o paraíso. Por quê? Porque você não manifesta Deus, você não abriu o seu coração verdadeiramente para Deus. Então a pessoa quando fala assim, abri meu coração para Deus, primeira coisa que você tem que observar, como é que está a sua vida? Ela está pautada na harmonia ou na desarmonia? Ela está pautada no amor ou no ódio? Ela está pautada na alegria ou na reclamação? Ela está pautada no agradecimento ou na reclamação? Isso tudo você começa a verificar na prática. Por isso que o ensinamento da Seitian é um ensinamento prático. Você não precisa de formalidade nenhuma para você ser filho de Deus, mas você precisa de uma prática assídua para você abrir o coração para Deus. É bem diferente. Não precisa de formalidade nenhuma para, em tese, você estar salvo, mas você precisa de prática, sim, uma prática profunda, uma prática transformadora, uma prática que te eleve para que você possa transformar a sua mente e manifestar os sentimentos de Deus. Quando você manifesta Deus, é que o seu coração está aberto para que ele possa jorrar. Por isso que o professor Masaru Taniguchi falou, precisamos abrir o coração. Abrir o coração é um movimento prático, não é um movimento formal. Não é simplesmente que você falou, eu abri meu coração, que as coisas já se transformaram. Não, as coisas vão se transformar com prática. É prática, é prática, é prática, é treino, é treino, é treino. Porque abrir o coração é mais ou menos como você abrir uma objetiva. Olha que interessante. Vamos pegar como exemplo uma máquina fotográfica. Quando você tem uma máquina fotográfica, você tem o diafragma, que é aquele buraquinho que abre e fecha para captar luz para a máquina. Nas máquinas de antigamente, você tinha um filme que ficava exposto a essa luz que entrava e nesse filme, com a aplicação de produtos, você revelava aquilo que da luz ficou impregnada no papel, no material do filme. Então o diafragma abria, a luz batia e aquilo que ela batesse, com a aplicação dos produtos, aquele material revelava a foto. Então você tinha a foto revelada. Hoje em dia, as câmeras digitais, o diafragma abre e aquela luz captada ela é transformada em dados e esses dados são traduzidos em uma imagem, que é a foto que nós vemos. Então, muitas vezes a gente não se apercebe que a foto ela vai depender, não é nem muitas vezes da resolução da câmera, mas ela vai depender da quantidade de luz que deixa passar pelo diafragma. Então, o diafragma, você pode até reparar, por que a foto batida à noite ela é mais difícil? Porque o celular ou a câmera precisa ficar mais tempo com o diafragma aberto, captando luz, porque você tem menos luz no ambiente. Então, dependendo da escuridão do local, como você tem menos luz, o diafragma tem que ficar mais aberto, porque ele precisa captar o máximo de luz possível para trazer nitidez à foto. Quando que, se você não deixar o diafragma aberto, ou se você mover a câmera, acaba borrando tudo, porque a luz fica distorcida. A mesma coisa com a nossa mente. O diafragma mental ele tem que estar aberto para que essa luz espiritual de Deus
possa se manifestar. Então, se a gente abre pouco diafragma, pouca luz sai, a imagem ainda não fica boa. Agora, se a gente vai aprendendo a abrir o diafragma mental de uma maneira que bastante luz possa entrar e sair, aí você vai ter imagens refletidas da nossa natureza divina de maneira muito mais nítida, de maneira muito mais visível. E quais são os mecanismos que nós temos para abrir o diafragma mental? São exatamente as práticas religiosas. Por que a prática religiosa é importante? Porque ela permite que você abra o seu coração para Deus. É esse que é o ponto. A prática religiosa não é uma prática, principalmente as práticas da Seichoné, não são práticas para que você obtenha a salvação. Não é isso. A prática religiosa é para que você abra o coração para Deus. E na medida que você abrir o coração para Deus, Deus vai se manifestar de forma natural na sua existência. Então, quando a gente entende essa diferenciação do que é uma aceitação formal por que é uma aceitação prática, a gente começa a entender por que é tão importante a gente ter uma visão prática da nossa existência, da vida, uma visão prática de como nós precisamos nos melhorar e não ficar simplesmente preso à formalidade. A formalidade hoje em dia ela gera situações assim incoerentes, que nós temos muitas vezes líderes religiosos até cometendo crimes. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa está na formalidade. Eu sou um líder, e isso é em qualquer religião, viu gente? Isso é em qualquer religião. A pessoa fala, eu sou um líder espiritual e por eu ser um líder espiritual, eu simplesmente, por si só, eu já tenho um lugar reservado no sagrado. Então ele acredita que só pelo fato de ele se tornar um líder espiritual, ele já abriu seu coração para Deus. E não é assim que funciona. Abrir o coração para Deus é uma questão prática. Como é que você sabe se a pessoa é evoluída ou não? Não é nem muitas vezes pelo que ela fala, porque hoje em dia as pessoas têm uma capacidade de copiar e as pessoas têm uma capacidade de repetir que nem papagaio coisas fantásticas que você escuta e você fala assim, nossa, maravilhoso. Você escuta a pessoa falando, nossa, essa pessoa sábia. Como é que você vai ver realmente se uma pessoa é sábia, profunda e espiritualizada? É pelo que ela fala apenas ou pelas suas ações? As suas ações dizem mais do que 1000 palavras. Então a ação é fundamental. Eu lembro uma vez que eu estava na piscina, conversando com a minha prima, né? A gente estava se divertindo, minha prima chegou de viagem, ela estava lá na casa dos meus pais, e estava meus irmãos, todo mundo naquela bagunça na piscina, né? E eu conversando com a minha prima, e a gente entrou nessa parte de espiritualidade. E eu conversando e falando das coisas maravilhosas, porque o ensinamento da Seichoné fala A, fala B, e ela só olhando assim, curiosa, olhando assim, né? Tá, que coisa interessante. E eu conversando. Daqui a pouco meu pai chegou e meu pai só virou assim para mim e falou assim, filho, vai lavar o cachorro. Cara, te podia fazer isso qualquer hora do dia. Meu pai esperou, eu estava conversando com a minha prima, um assunto que eu estava empolgado, ele esperou chegar naquele momento para me pedir para lavar o cachorro. E detalhe, podia ter pedido para qualquer um dos meus irmãos, podia ter pedido isso para fazer no dia seguinte, podia ter pedido para fazer isso a qualquer hora. Quando meu pai me pediu, naquele momento, por óbvio, eu não fiquei nem um pouquinho feliz. Eu falei, ai, cara, para que tá me pedindo agora? Mas aí eu me lembrei. Para abrir o coração para Deus, eu preciso ter uma postura prática. Na Seichoné, nós aprendemos a ter reverência e dizer sim de maneira dócil. Se meu pai estava pedindo aquela hora, era aquela hora que eu tinha que fazer. Isso me veio na hora. É uma prática. No início, a gente vai a contragosto. Mas à medida que a gente vai treinando, a gente começa a dizer sim. Naquele momento eu já estava treinando, quando meu pai falou, eu falei assim, sim papai, vou lá lavar o cachorro. Saí da piscina, peguei a mangueira, chamei o cachorro lá, que era um pastor alemão maravilhoso, né? Comecei a molhar, ele adorava ser molhado, estava calor, né? Então ele estava molhando lá, e eu estou lá fazendo espuma, lavando, tudo mais. Terminei de lavar, não consegui continuar a conversa com a minha prima. Eu falei, tudo bem. Aconteceu o que tinha que acontecer. Não me preocupei com isso. Minha prima, comentando depois com meu irmão, ela estava comentando com um outro primo nosso, ela falou assim, olha, eu vou te falar, o João estava falando uns negócios lá da Seichoné, eu estava achando até interessante, mas não estava dando muita bola não. Mas o que me chamou a atenção foi a forma como ele lidou, como ele tratou o pai dele. O pai dele, quando pediu para lavar o cachorro, ela falou assim, coisa esquisita, velho, pediu para ele lavar o cachorro agora, não tem nada a ver, né? Mas quando ele pediu para ele lavar o cachorro e ele disse sim de maneira dócil, aquilo me chamou a atenção. Aí ela falou,
comecei a me interessar muito pela Seitonoye com aquela postura que o João teve com o pai dele. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, olha que interessante. Então eu achei que eu estava abafando, falando lá com as coisas dos ensinamentos e tudo mais, mas o que chamou a atenção dela não foi a minha fala em si, mas sim a prática. Na hora que ela me viu praticando o ato de alegria, de amor, de receber uma ordem do meu pai e de forma dócil trabalhar isso, aquilo a encantou. E ela falou assim, aquilo me chamou a atenção. Isso me trouxe um grande ensinamento, que eu falei, cara, tá vendo? É a prática que faz a diferença, é a prática. É ela que faz com que a porta se abra e Deus possa se manifestar. Então a gente começa a aprender que abrir a porta, abrir o coração para Deus, é um movimento que você faz de dentro para fora. No momento em que você consegue internalizar grandes sentimentos, grandes pensamentos e começa a exteriorizá-los. Teve um outro exemplo muito interessante. Eu estava numa casa de uma colega minha, né? Num churrasco de colegas e tudo mais. Na época eu estava com uma namorada e ela estava com muitos ciúmes e brigando muito comigo. Então era toda hora briga. A gente foi pro churrasco brigamos no churrasco. E na hora de sair do churrasco, nós nos envolvemos num acidente de carro muito sério. Foi uma batida muito forte que jogou meu carro no poste. O carro arrebentou todo. O carro era 4 portas, eu tive que sair pela janela. Tamanha foi a violência da batida. E o senhor desceu do carro, obviamente, extremamente nervoso mesmo. E quando ele veio falar comigo, a minha primeira postura foi chegar para ele e falar assim, senhor, me desculpa, o senhor está bem? E ele ficou parado olhando assim para mim. Eu falei assim, o senhor fique tranquilo, a responsabilidade do acidente foi minha. Eu peço 1000 desculpas por qualquer problema, por qualquer transtorno que eu tenha lhe causado e que talvez eu vá ainda lhe causar. E ele ficou parado assim, ele falou para mim, não, eu estou bem. E você, como é que está? Eu falei, não, eu estou bem. Aí olhamos lá, a minha namorada à época estava bem. Aí eu falei assim para ele, o senhor se machucou? Precisa de alguma ajuda? Ele, não, só vou ligar para o meu filho. E eu falei assim, então a gente vai para a delegacia daqui a pouco para a gente registrar a ocorrência, tudo bem? Ele, tudo bem. O filho dele chegou desesperado. Meu pai já chegou brigando comigo. Ele já queria partir para cima de mim para me agredir. Na hora que ele veio, o pai dele falou assim, para lá, respeito com o rapaz, que o rapaz também acabou de se envolver com o acidente. E o filho ficou parado olhando assim para o pai, olhou para mim assim, aí ele perguntou, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, desculpa, eu acabei que eu fiz uma manobra errada, fui eu que causei o acidente, o senhor pode ficar tranquilo, tem o seguro vai pagar os carros. E o menino olhou para mim, você está bem? E acabou que nós ficamos conversando. Fomos juntos para a delegacia. Quando chegamos na delegacia, conversamos super tranquilo. O menino e o senhor conversando comigo, perguntamos, trocamos o telefone. E uma situação assim que até o policial ficou olhando assim, senhores, vocês certeza que vocês bateram o carro mesmo? Porque vocês parecem tão amigos. Por quê? Porque naquele momento eu fui sincero, eu fui de coração, eu assumi as minhas responsabilidades e os meus erros, eu estava errado, eu assumi as minhas responsabilidades, engoli o meu ego de querer me isentar de culpa e falei, encararei a minha família como eu preciso encarar, assumindo todos os meus erros. Até hoje eu sofro penalidades, entre aspas, por causa desse fato, mas eu assumi, falei, eu preciso assumir, porque a gente manifesta a Deus quando a gente assume responsabilidades. Então eu assumi a responsabilidade, falei com ele que seria tudo arcado e foi o que aconteceu. E eles saíram se despedindo e o senhor virou para mim e falou assim, olha, meu filho, eu queria te falar uma coisa, uma pena que eu tenha te conhecido nessa situação do acidente de carro, porque você é um ser humano maravilhoso. Eu nunca vi uma pessoa se preocupar tanto com alguém como você. Você não falou em momento algum sobre o seu patrimônio, você só ficou perguntando se eu estava bem. E aquilo me deu uma sensação grande no coração, que eu falei, nossa gente, olha que bacana, mesmo fazendo as coisas erradas, eu ainda me senti bem, porque eu pude manifestar Deus. Então, mesmo numa situação complicada, eu pude levar um pouco de alegria, assim, eu pude levar um pouco de carinho, de cuidado numa situação complexa, e isso acabou que diminuiu o conflito. Consertaram os carros, ficou tudo tranquilo, meus pais ficaram revoltados comigo, não peguei nunca mais o carro do meu pai, mas são as coisas que acontecem na vida. O ponto é que, quando nós entendemos que manifestar Deus é uma ação, nós partimos para o nós partimos para o dia a dia, nós partimos mesmo para a ação
diária e não só no blá blá blá. Não podemos acreditar que pensamentos religiosos ou vidas religiosas são feitos de blá blá blá. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que falam de religião. Nós temos muitas pessoas que falam de religião, falam o tempo todo de religião, mas nós temos poucas pessoas que vivem religião. Vivem religião. Então vamos pensar, se Deus está dentro de mim e eu preciso abrir minha porta, o que é Deus? E essa é uma pergunta que é fundamental. Nós precisamos saber a resposta, porque eu só vou conseguir manifestar Deus, ou seja, abrir o coração de forma prática, se eu souber o que é Deus. Imaginemos agora. Feche seus olhos, né, por alguns instantes e vamos pensar, o que seria Deus? O que você acha que seria Deus? Será que Deus seria alguém ou alguma entidade com defeito ou perfeito? Se você acredita que Deus é alguém imperfeito, então você acredita que os pensamentos de Deus também são imperfeitos. Essa visão da imperfeição de Deus leva a uma ideia de que a formalidade e a prática podem ser distantes do perfeito. O que nós enxergamos hoje? Uma coisa esquisitíssima. Religiosos que pregam ódio. Olha que coisa interessante. É absolutamente incoerente. Jesus Cristo, que é um dos líderes dos maiores movimentos religiosos do mundo, pregou: Deus é Pai, Deus é amor. A própria Bíblia Sagrada, que é um livro extremamente importante para a religião cristã, que é a terceira maior religião, ou a segunda maior religião do mundo, a Bíblia Sagrada tem um trecho que fala, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Então, observa só, se Deus é amor, e se nós temos Deus dentro de nós, a prática para que na nossa ação nós possamos abrir o coração para Deus é que nós precisamos manifestar o amor. Deixa eu até colocar aqui, ó, sentimento de amor. O amor tem que ser a base da nossa prática. Agora, como é que você pode ter um ensinamento ou como é que você pode ter uma prática religiosa de ódio? Então, ou seja, se você não pensa igual a mim, eu te odeio em nome de Deus. Isso não faz o menor sentido, por quê? Porque Deus não é ódio, Deus é amor. Ora, se Deus é amor e nós precisamos vivenciar Deus, o que é que nós começamos a enxergar que é necessário na prática? Que nós tenhamos um amor que acolha. Presta bem atenção, acolher não quer dizer que a gente concorda com ideias erradas. Combatemos ideias erradas, não pessoas. É diferente. Eu posso não concordar com uma ideia, óbvio. Você acha que, de repente, pintar tudo de azul é bonito. Eu acho que, de repente, pintar tudo de laranja é bonito. Nós temos ideias diferentes. Mas o fato de você pensar diferente de mim não quer dizer que você seja o motivo da desgraça no mundo. E não é por causa disso que eu vou te odiar. Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Discutir ideias é diferente de odiar pessoas. As pessoas pensam diferentes. Tem muitas pessoas que discordam diretamente do que eu penso. Ok, elas têm o direito de pensar da maneira como elas querem. O fato dela pensar diferente de mim não me autoriza a sentir ódio dela. Então, quando as pessoas ficam presas na formalidade e acreditam que Deus tem uma visão imperfeita, então começa a enxergar o mundo de forma imperfeita. Um exemplo clássico disso é porque, se Deus está lutando pelo céu, porque existe uma força antagônica, então você pensa, poxa, se Deus está lutando, quem dirá eu que estou aqui na terra? Então, se Deus está lutando no céu, eu também vou lutar na terra. Então, nós começamos a ter uma ideia, e isso é um absurdo, a gente começa a ter uma ideia de que o confronto e a guerra na terra são sagrados. É aí que é a base, ou é aí que é a ideia primeira das guerras santas que são feitas. E guerras santas que eu falo não são só as guerras promovidas pelos povos que seguem o islamismo. Guerra santa é qualquer guerra em que você acredita que a agressão está baseada na vontade de Deus. Uma vez eu frequentava um grupo jovem, quando jovem eu frequentava vários grupos, né? Eu queria conhecer pessoas, eu queria fazer parte, eu queria me sentir pertencente a alguma coisa. E a gente estava numa determinada igreja que seguia uma determinada linha. E terminamos lá o momento da oração,
quando nós saímos, eu saía com um grupo, e esse grupo lá, todo assim, nossa, foi maravilhoso, o evento foi lindo, eu senti essa comunhão com Deus. Um deles me pega uma chave, abre a chave e passa na lateral de um carro, arranhando de ponta a ponta. Mas aquele arranhado que você vê a tinta saindo e rolando. Eu, quando olhei assim, eu falei assim, meu Deus, por que você fez isso? Ele virou e falou assim, olha o adesivo aqui no carro, é de outra linha religiosa, esse aqui não está com Deus. Eu falei, cara, mas quem não está com Deus é você. Você está destruindo o patrimônio só porque a pessoa pensa diferente, mas é porque pelo meu Deus eu luto. Olha essa ideia. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e falando assim, ai meu Deus, aonde foi que eu falei isso? Aonde está escrito que para me defender eu tenho que agredir? Pelo contrário, qualquer ensinamento que prega a vida fala que se você quer manifestar Deus, você tem que manifestar a harmonia e o amor. É a mesma coisa. O que Jesus Cristo falou na cruz? Deus perdoa, manifesta o amor, eu os perdoo, o tempo inteiro ensinando perdão, aceitação. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Quando os fariseus perguntaram a Jesus Cristo, amai a Deus com toda a sua alma, todo o seu espírito e todo o seu amor, amai a Deus em primeiro lugar. E o segundo mandamento, amai o teu próximo como você ama a ti mesmo. Ou seja, o segundo mandamento é amar a Deus e o segundo, amar ao teu próximo, porque o teu próximo é a própria manifestação do amor de Deus. Então, ou seja, a vivência, abrir o coração para Deus, não é você abrir na forma, é você abrir na prática, e na prática vem com amor. Por isso que é tão importante amar, perdoar, agradecer, sorrir, viver feliz. Você acha que Deus agora está bravo ou está feliz? Deus é a própria alegria. Tanto é verdade que nós temos uma busca constante por sentir alegria. Uma vida de sucesso, ela é tida como uma vida feliz. Por quê? Porque a felicidade é o sentimento de elevação, é o sentimento de que nós estamos realmente sendo vivificados. Logo, felicidade é manifestação de Deus. Olha que interessante, olha por que a prática da meditação Shinsokan ela é tão importante. Na prática da meditação Shinsokan, nós visualizamos os 6 atributos divinos. Hoje nós vamos fazer uma meditação Shinsokan diferenciada, que é da áurea, exatamente para que a gente possa sentir na prática a aura de Deus que ilumina, a paz, a alegria, a suavidade, a profundidade da vida de Deus. Mas na maneira básica da meditação Shinsokan, a gente visualiza os 6 atributos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Esses 6 atributos divinos é o que estão dentro de nós. Então, abrir o coração para Deus é você manifestar a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. Então, observe, alegria e harmonia são atributos divinos e eles precisam ser vivenciados na prática. Então, quando eu falo, vou abrir o meu coração a Deus, primeira coisa que você precisa aprender a soltar são os ódios. É preciso perdoar. É preciso se harmonizar. Preletor, é difícil, é difícil, é difícil. Sei que é difícil. Sei que é muito difícil. Nada que é grandioso é muito fácil. É preciso fazer. Mas o ponto primeiro é que, se Deus está dentro de você, quanto mais você abrir o seu coração, mais você vai começar a manifestar esses atributos necessários: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria. Por isso que é necessário praticar a meditação Shinsokan. Preletor, por que eu tenho que meditar? A gente não medita para mostrar que a gente é chique, eu faço meditação. Não, a gente medita para abrir o diafragma mental. E o que é abrir o diafragma mental? É você fazer com que a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia que estão dentro de você manifestem-se cada vez mais nas suas ações. Então eu faço meditação para que eu possa ter mais sabedoria, mais vida, mais amor, mais alegria, mais harmonia, mais provisão de Deus manifestando na minha vida. Por isso que eu pratico a meditação Shinsokan. Eu pratico a meditação Shinsokan para que eu faça um movimento de Deus de dentro para fora, para que Deus esteja na minha ação e não só na minha verbalização. Que Deus esteja naquilo que eu faço e não só naquilo que eu prego. E isso é um movimento de coerência. É você começar a trazer coerência para a sua vida. É você realmente viver um com Deus. Quando você vive um com Deus, começa a se manifestar a força de Deus na sua existência. Então, abrir o coração para Deus é um movimento de você exatamente aceitar. E aceitar o quê? Não só
de uma maneira formal, mas de uma maneira prática, que Deus está aqui e agora dentro de você, que essa força é uma força que precisa ser feita em ação e para isso você precisa aprender a transformar a sua vida. As práticas, leitura de bons livros, meditação Shinsokan, oração, bênção, trabalho dedicado, fraternidade, trabalho social, doação, caridade, isso tudo são momentos e são movimentos que nos ajudam a fazer com que os atributos divinos se manifestem. Estudar e vivenciar as experiências te traz sabedoria. Perdoar, abençoar e aprender a dedicar-se ao próximo te ensina a manifestar o amor. E dedicar-se ao próximo tem as próprias relações familiares. Levantar-se resolutamente para você fazer alguma coisa ou você superar situações de dificuldades fazem com que você possa manifestar a vida. Provisão, você entender que tudo ao seu redor é digno de gratidão. Quanto mais gratidão você tiver, mais você vai aprender a reconhecer todas as riquezas que estão ao seu redor. Isso te faz manifestar a sua provisão, a alegria. Quanto mais você sorri, quanto mais você se dedica, mais de dentro de você brota um sentimento maravilhoso pela vida e harmonia. Quanto mais você entende que todas as coisas acontecem para o seu crescimento, você começa a se harmonizar mais com a existência, mesmo que esses acontecimentos sejam difíceis. Você começa a ter uma experiência de vida muito mais harmônica. Então isso faz com que você comece a levar uma vivência, uma vida prática, muito mais manifestando Deus do que simplesmente só na formalidade. Portanto, abrir o coração para Deus é aceitar Deus. E aceitar Deus é um movimento prático. Todos nós somos filhos de Deus, mas nem todos abriram seu coração para Deus, porque nem todos praticam Deus na sua vida diária. Precisamos fazer com que Deus, todos os dias, esteja presente na nossa vida, por meio da nossa ação, fazendo com que seja um movimento de dentro para fora. Por isso eu digo para você, abra o seu coração para Deus, abra o seu coração para Deus, abra o seu coração para Deus e viva a alegria de manifestar toda a vida que existe dentro de você. Vamos então para a nossa meditação para que a gente possa cada vez mais manifestar a vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Todos podem sentar, assumir a posição de oração. Maiores dúvidas sobre a postura, tanto física quanto mental do que pensar durante a meditação Shinsokan, não esqueça de consultar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Nele nós encontramos explicações fáceis, diretas, de como pensar, de como se portar, de como sentar, de como você utilizar a sua mente para que a meditação Shinsokan seja a melhor possível. Lembrando que a meditação Shinsokan não tem dificuldade, é simplesmente nós pensarmos e contemplarmos Deus para que possamos sentir a unidade intrínseca. Vamos lá? Hoje vamos fazer a meditação Shinsokan da aura suave como a lua cheia. Ela consta na página 99 do livro. Você pode, inclusive, fazer a meditação acompanhando o livro, até que fique muito mais fácil você memorizar e fazer ela sem a necessidade do livro. Tudo bem? Vamos lá. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicha Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida,
Fazei fluir para mim vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas. Perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas. Perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Agora vamos respirando profundamente, visualizar essa aura suave cobrindo todo o meu ser, como a lua cheia, uma aura que brilha, que ilumina todas as pessoas ao redor, que abençoa, que recebe, que agradece, que ama. Muito obrigado, muito obrigado.
Perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas. Perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas. Obrigado, 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 obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aos presentes, queiram todos ficarem em pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram se sentar. Deixa eu já trazer o quadro aqui rapidamente para o nosso dever de casa. Lembrando que o dever de casa é uma tarefa que nós temos exatamente para nos auxiliar, que durante a semana continuemos mantendo a vibração lá em cima por meio de prática e o uso do nosso poder construtivo da palavra. Então, nosso dever de casa, primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan diária. Pode ser tanto essa variação quanto a meditação Shinsokan básica, qualquer das modalidades da meditação Shinsokan. Lembrando que no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, nós temos 6 modalidades da meditação Shinsokan que você pode praticar. Então, meditação Shinsokan todos os dias. E segundo, repetir as frases. Sou feliz, sou harmonioso, sou filho de Deus ou sou filha de Deus, para que a gente possa exatamente ter essa consciência que nós somos o canal por onde Deus se manifesta, que nós somos o local onde Deus tem a oportunidade de se fazer visível, que nós somos a manifestação, ou seja, os mensageiros especiais de Deus na face da terra. Então vamos repetir essas frases aqui, gente, tranquilamente, 300 vezes por dia. Sou feliz, sou harmonioso, sou filho de Deus, várias e várias vezes para que você possa abrir o seu coração para receber sempre Deus na sua vida. Meu muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam receber essas palavras de Deus e que nós tenhamos uma semana cada vez mais abençoada. Muito obrigado, um beijo grande e que seu coração esteja sempre aberto para Deus. Muito obrigado. É hora de descobrir o infinito que existe dentro de você e de conhecer todas as dádivas que você já possui desde sempre. É hora de conhecer quem você é de verdade. Entenda mais sobre essa prática fundamental da Seichonoye e inicie agora a busca pela paz e pelo seu próprio tesouro interior. Meditação Shinsokan. Ver e contemplar Deus. A transformação de sua vida começa com uma leitura e um unir de mãos. Adquira o livro do preletor João Ricardo Viana Costa pela livraria virtual www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 50 74 4180. Abra as portas para a sua felicidade.